depois. Eu vou recapitular algumas coisas que nós vimos na semana passada e continuar da onde a gente havia parado. Nós iríamos ler Romanos 7 e não lemos na semana passada. Então a gente vai continuar a partir aqui de Romanos capítulo 7. Mas enquanto a gente não for ler Romanos capítulo 7, como eu falei, eu vou recapitular algumas coisas que nós vimos na aula passada, e vou ser breve nessa introdução. Primeiro, que nós vimos na introdução a importância desse estudo na aula passada, que eu quero lembrá-los com base numa frase que a gente falou, que o ignorante não pode ser verdadeiramente um devoto. Vou repetir isso. O ignorante não pode ser verdadeiramente devoto. Devoto é dedicado, devoto é aplicado a obedecer a Deus. Em outras palavras, eu poderia dizer, o ignorante não pode verdadeiramente amar a Deus. Ainda que ele diga que ama a Deus, esse amor não pode ser de fato genuíno se for na ignorância, porque ele nos lembra uma coisa que dizemos: não basta terem boas intenções, não basta querer fazer, é necessário saber como fazer aquilo que é prescrito pelo Eterno. Então Jesus disse isso em João, falando que os que o amam, esse amor vai ser visto na prática que essas pessoas têm dos mandamentos. Então Jesus é bem claro: se você quer me amar, mas você não quer saber quais são os meus mandamentos, então você não vai conseguir de fato me amar. E aí nós temos essa frase: o ignorante não pode ser verdadeiramente devoto. Mas eu amo muito a Deus, mas eu gosto muito de Deus, poxa, mas Deus é o meu amado, amém, mas você não vai conseguir ser verdadeiramente devoto a Deus, enquanto não conhecer os mandamentos que expressam esse nosso amor a Deus. E aí alguns podem dizer, a gente vai estudar sobre isso mais adiante, alguns podem dizer, mas esse já não é o mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Nós vamos depois estudar com calma isso, mas a princípio Jesus disse que esse seria o resumo dos mandamentos, o resumo. Só que para eu entender o resumo, eu tenho que saber todo o conteúdo que leva a esse resumo, certo? A gente já vai ver depois também sobre esse mandamento. Então, primeiro, o ignorante não pode ser verdadeiramente um devoto. A gente vê isso com base em Josué, quando Deus diz a ele: você tem que ser corajoso para agir, não para agir apenas, mas para agir conforme eu prescrevi ao meu servo Moisés. E aí Deus vai então chamar Josué a fazer o quê? Para sair da ignorância e saber como agir. Ele diz: estuda, medita na Torá de dia e de noite. Então é um estudo da Torá que é determinado, que é ordenado por Deus. Mas isso aí foi dito a Josué, e aí eu quero lembrá-los que nós lemos Jesus reenfatizando isso, Jesus ensinando a mesma coisa, sobre a importância de se estudar a lei especificamente. Então é isso que eu quero que você entenda. Quando você pega para ler Provérbios, você não está cumprindo o mandamento de estudar a lei, porque Provérbios não é toda a lei, tanto que todos os demais livros da Bíblia, eles vão ser fundamentados nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então não tem como eu estudar uma parte do livro, eu preciso estudar a base de todo o livro, de toda a revelação de Deus, que foi a lei de Deus. Então, eu quero ler Provérbios, você vai encontrar muitos conselhos que estão de acordo com os mandamentos, mas você não está estudando exatamente os mandamentos, ou especificamente a lei. E aí Jesus vai dizer isso em Mateus 5, eu só estou relembrando: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos. Então aqui você já percebe que Jesus está ensinando que dentre os mandamentos existe aquele que pode ser considerado o menor deles. E como é que eu sei qual é o menor dos mandamentos, sem estudar esses mandamentos? Não tem como.
Ele diz: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, e aí eu quero lembrá-los que a palavra ensinar em hebraico é lamed, que é a mesma palavra para aprender. Então lamed é aprender e ensinar. Então quando Jesus fala sobre ensinar, ele está aplicando também aos que aprendem, amém? Ou seja, ele não está falando só sobre o ensino, ele está falando também sobre o estudo. Então ele está ordenando o estudo dos mandamentos, é uma ordenança de Jesus, dizendo: aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mais adiante, na próxima aula, você vai saber por que Jesus fala primeiro cumprir e depois ensinar. Mas o que eu quero que você pegue a princípio ele falou sobre ensinar, que também se aplica a aprender. Então, ele nos ordenou a aprendermos especificamente os mandamentos, porque lá em Mateus capítulo 5, nesse texto, Jesus está falando da lei. Ele diz: eu não vim revogar a lei. E aí, falando sobre a lei, ele diz a respeito da importância de se estudar os seus mandamentos. E aí, por isso o nome da série que estamos fazendo, a lei e os seus mandamentos. Jesus, então, ele está incentivando o estudo dos mandamentos prescritos na lei. E os apóstolos vão reiterar isso. Preste atenção nisso, meus irmãos, por gentileza. Olha só, aquilo que vai ser, digamos, ordenado ou ensinado pelos 12 apóstolos, porque nenhum outro apóstolo ocupa a posição de autoridade dada aos 12, nem mesmo Paulo. Paulo mesmo vai ensinar isso em Efésios 2, que a igreja está fundamentada no ensino, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ele não disse a igreja está fundamentada na minha doutrina, ele disse a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, referindo-se aos 12, e dos profetas, referindo-se ao Antigo Testamento. Então os 12 apóstolos ocupam uma posição que nenhum outro ocupa de autoridade sobre a igreja, tanto que Jesus diz em Apocalipse que na Nova Jerusalém haverão 12 colunas, e nas 12 colunas terão escritos os nomes de quem? Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos terão escritos também nomes das tribos, mas dos 12 apóstolos estarão escritos no livro de Apocalipse. Também ele vai dizer aos apóstolos que quando ele retornar, os 12 julgarão as 12 tribos. Então os 12 eles ocupam uma posição sem igual. Nenhum outro que se diz apóstolo tem autoridade dada aos 12. Agora, tudo que é reiterado pelos apóstolos, pelos 12, amém? Não é por um. E é importante saber disso, e por isso que Jesus estabelece 12 inclusive, porque se um fugir do propósito, se um fala uma coisa diferente dos outros 11, então os outros 11 estão ali para corrigir aquele 12 apóstolos, entendeu não? Se fosse um só, então o que ele falou não tem ninguém para contradizer ele, não tem ninguém para corrigir ele. Por que 12? Porque se um dos 12 falar alguma coisa que não está de acordo com os 11, vai ter que ser debatido entre eles até que se chegue a uma conclusão. E é o que acontece em Atos 15. Estavam requerendo a circuncisão dos gentios. Quem vai determinar se os gentios deveriam ou não ser circuncidados? Os 12. Os 12 apóstolos. Isso foi feito um concílio em Jerusalém, que era a sede da igreja. E nesse concílio os 12 estabelecem que os gentios não deveriam ser circuncidados. Mas aí eles vão ordenar o estudo da Torá, o estudo da lei especificamente. Atos capítulo 15, versículo 21 diz: porque desde os tempos antigos, Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, é anunciada em todas as cidades, e as suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat, a cada dia de sábado. Ou seja, os apóstolos ordenando aos gentios, eles não ordenaram a circuncisão, mas prescreveram a eles que fizessem o que a cada sábado? Lessem, estudassem o que?
a lei especificamente. E por isso eles usam a palavra Moisés. Estude Moisés. Mas eu não tenho que estudar Moisés. Como assim estudar Moisés? Moisés, para se referir à lei dada por Deus através de Moisés. Amém? Então era comum no meio deles, quando se referia à lei, usar o nome de Moisés. Se estudar Moisés, era o mesmo que está dizendo a respeito de estudar a lei, e os apóstolos vão prescrever isso. Aí a gente diz assim, eu sou gentio, eu não tenho que circuncidar, de fato, mas você tem que estudar a lei. Você só está preocupado com o que você não tem que fazer, mas você não se preocupa com aquilo que você tem que fazer, entende ou não? Aí a gente só quer saber o que não nos é obrigado a fazer. Eu só quero saber o que eu não tenho que fazer mais. Ufa, não preciso mais fazer isso. Não, eu tenho que, sobretudo, me preocupar com aquilo que eu tenho que fazer, com o que me é ordenado. E Jesus vai ainda mais além. Se você fizer só o que foi te ordenado, você ainda tem que ser considerado um servo inútil, porque você fez só o que te ordenou. Ou seja, você pode ficar com o básico que te foi ordenado, ou você pode ser um servo diligente, onde você quer aprender mais, para poder fazer mais. Como Davi, a Torá, a instrução do Eterno, tornar-se para você seu lifestyle, seu estilo de vida. Então, lá em Atos 15, os apóstolos determinam à igreja que estude Moisés, que estude a Torá. Então, qualquer outro pastor, não interessa quem seja, meus irmãos, qualquer outro pastor, qualquer outro teólogo, qualquer outra pessoa que chegue para você e diga, não se precisa mais estudar Moisés. Aí eu te faço uma pergunta, quem tem mais autoridade sobre a igreja? Esse outro suposto pastor ou o que foi prescrito pelos apóstolos? O que foi prescrito pelos apóstolos. Mas como é dito por Paulo, nos últimos dias as pessoas reuniriam mestres segundo as suas cobiças. Então nós não temos que querer encontrar mestres, nós temos que querer ouvir o que os pais da igreja disseram a ela. E quem são os pais da igreja? Calvino? Armínio? John Wesley? Lutero? Não, meus irmãos, os pais da igreja, se eu posso considerar alguém assim, são os apóstolos. Amém? Deus usou John Wesley, Deus usou Lutero, mas eu não quero estudar Lutero, eu não quero estudar John Wesley, eu quero estudar o que os apóstolos prescreveram à igreja. E dentre aquilo que foi prescrito por eles está o estudo da Torá. Porque todo dia de sábado Moisés é lido, e aí isso é prescrito aos gentios, isso em Atos 15. Então só recapitulando, o que é Moisés? Quando é dito lá que se leia Moisés, então aí já fica claro, né? Se é ordenado que se leia, então a lei é um livro, certo? É algo que foi escrito. Só que esse é o primeiro entendimento a respeito de lei. A lei enquanto livro. Nós vimos na semana passada que por que a lei ocupa uma posição diferente de todos os demais livros da Bíblia. Por que os 5 primeiros livros da Bíblia, por que a Torá, a lei, ela ocupa uma posição diferenciada dos demais livros? Porque o único livro que se tem registro de que foi Deus que escreveu é a lei. E nós vimos isso lá em Êxodo. Vários textos, Deus dizendo, Moisés, sobe aqui, que eu vou te dar a lei com os mandamentos que eu escrevi. Em outro momento é dito que foi escrita pelo dedo de Deus. Claro que depois Moisés vai fazer cópias disso, onde aí é ele quem escreve. Mas, digamos que o protótipo foi Deus quem escreveu. E nos 10, houve 40 dias que Moisés ficou em cima do monte, Deus foi prescrevendo a ele a respeito do tabernáculo, a respeito de tantas coisas, e aí Deus foi escrevendo, Moisés ouvindo, e depois ele copia isso em livros. Então o primeiro entendimento que se tem é que a lei é algo que foi escrito, e ele deve ser levado em conta, porque é o único livro que é dito que foi escrito pelo próprio Deus. E aí nós vimos o seguinte, como é que eu sei disso?
né? Como é que alguém pode ter certeza disso? Moisés desce lá do monte, como é que foi? Moisés desceu do monte com as tábuas e falou: ó, gente, é o seguinte, ó, Deus apareceu para mim lá no monte e ele escreveu isso aqui. Porque senão o pessoal poderia dizer assim: ah, Moisés, você que escreveu, você estava talhando lá, ele deve ter pegado alguma talha lá em cima lá, e agora você está falando que Deus que escreveu isso aí? Deve ter sido você que escreveu, tirou da sua cabeça. Só que é dito, e eu vou lembrá-los, a gente leu na semana passada, Deus falou lá em Deuteronômio: ficai portanto muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que o Senhor vos falou no monte Horebe no meio do fogo, falando para o povo. Então, enquanto Moisés estava no monte recebendo a Torá, o povo estava no pé do monte ouvindo tudo aquilo. E quantas pessoas tinham lá? Alguns estudiosos consideram que haviam mais de 3 milhões de pessoas. E não houve alguém que questionou de fato Deus ter falado com ele, porque eles viram, eles presenciaram aquilo. Então foi algo escrito por Deus, testemunhado por mais de 3 milhões de pessoas. Senão vai acontecer que nem foi com os mormons, né? Alguém surge aparecendo que Jesus apareceu para ele e deu um novo evangelho. Aí como é que você sabe que Jesus apareceu para ele? Ah, ele falou. Não é assim. Deus falou com Moisés, escreveu a lei e o povo viu. Tudo isso a gente citou na semana passada. Só que essa é a lei escrita, certo? Só que nós sabemos, existe um versículo que eu quero lembrá-los, que a gente leu, eu vou só citá-lo aqui de novo, que diz, Êxodo 24:12, vai falar assim: eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos. Então aqui nesse versículo, em Êxodo 24:12, diz que Moisés recebeu as tábuas de pedra com duas coisas: com a lei, com os mandamentos. Mas peraí, a lei não é os mandamentos? Aí onde entra aquilo que vimos, né? Não, a lei não é os mandamentos. A lei não se resume aos mandamentos. A lei é o que dita quais são os mandamentos, mas ela é anterior aos próprios mandamentos, e por isso nós vamos ver aqui que existem mandamentos temporários que não são mais aplicáveis hoje, porque a lei de Deus não pode se resumir a um conjunto de regras do que não pode ou pode fazer. Existem uns mandamentos que consistem em regras, sim, mas a lei é anterior e vai além dos mandamentos. O que é então a lei? Aí nós vimos que a palavra lei no hebraico não é lei. A palavra é Torá, cuja raiz, Yará, significa instruir. Então, o que é Torá? Os 10 mandamentos? Não. A Torá prescreve os 10 mandamentos, mas ela não se limita a um conjunto de regras. A Torá é a instrução de Deus, e essa instrução, ela é anterior ao próprio livro da lei. Por isso, meus irmãos, que nós encontramos homens que já praticaram instruções que depois foram prescritas no livro, antes de serem prescritas. Homens que obedeceram a Torá antes que ela tivesse sido dada por escrito. Exemplo disso, Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus conforme é prescrito pela Torá. Só que tem um problema: não tinha livro nos dias de Abel, não tinha instrutor nos dias de Abel, não tinha uma Bíblia para abrir nos dias de Abel. Da onde ele tirou a ideia de fazer um sacrifício? E melhor ainda, como ele sabia de que maneira deveria ser feito esse sacrifício? Porque existe uma lei, existe uma instrução de Deus, que não se limita a um conjunto de regras que foi escrita, pois a lei, a instrução, ela é anterior aos próprios mandamentos escritos. Outro exemplo é Noé. Nós sabemos que quando Noé sai da arca, ele vai apresentar um sacrifício a Deus de animais puros,
como ele sabia quais eram os animais considerados puros e quais eram os animais considerados impuros? Você lê isso, aí você pensa, ele leu. Leu o quê? Aonde? Só tinha ele e sua família na terra. Até aquele momento nunca ninguém tinha escrito lei nenhuma, Deus não tinha dado lei por escrita. Como é que ele sabia? Porque a instrução, por causa da Torá. A Torá não se limita a um livro onde contém regras do que fazer ou não fazer. A lei é a instrução de Deus. E existiram homens num nível elevado espiritual que conseguiram acessar essa instrução. Um outro exemplo é o próprio Abraão. Nós lemos em Gênesis 26, Deus vai dizer a Isaac que Abraão obedeceu às ordenanças, mandamentos, princípios e leis, e também não havia até aquele momento lei por escrito. Um outro exemplo ainda é o próprio Paulo vai dizer isso em Romanos 2, aproveitando que a gente está em Romanos. Então, dada essa recapitulação, aqui em Romanos 2, no versículo 14, diz: de fato, quando os gentios que não têm lei, então, olha só, Romanos 2, 14, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena. Aí, poxa, como alguém que não recebeu e não conheceu a lei por escrito pode praticá-la? Porque a lei não se limita ao que está escrito, ela é anterior ao livro, é a instrução de Deus. Por isso Paulo diz sobre pessoas que não leram a lei, não tiveram acesso ao livro da lei e ainda assim a praticaram. Diz, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Então existem casos de povos, por exemplo, hoje é um pouco diferente, porque hoje o acesso a essa lei tornou-se quase que global. Ainda existem lugares, sim, de povos que não têm qualquer noção a respeito da Torá, a respeito da lei. Agora, imagine no contexto de Paulo principalmente, né? Não tinha, era só o povo de Israel que conservava aquela lei entre eles mesmos, porque o povo de Israel não é um povo proselitista, ou seja, que quer ficar convertendo as pessoas à sua religião. Então, como é que esse conhecimento se espalharia por todo o mundo? Ainda assim, Paulo diz, não importa, ainda assim haverão pessoas que vão ter acesso a essa instrução, porque ela não está limitada ao livro, amém? Então, a lei, ela é anterior ao próprio livro. E aí agora a gente chega no ponto que a gente havia parado na semana passada. Vamos voltar para Romanos 7, e a gente vai ver que no versículo 12, a lei tem características semelhantes às qualidades de Deus, ou seja, ela é uma expressão também do caráter de Deus. Olha o que é dito aqui em Romanos 7, versículo 12: de maneira que a lei, a Torá, a instrução de Deus, ela é santa, e o mandamento, ou seja, as ordenanças dessa instrução, também é santo, é justo e bom. Por que eu digo que a lei, ela pode ser entendida como uma expressão do caráter de Deus? Porque quando o jovem rico chegou para Jesus dizendo, bom mestre, Jesus disse, por que perguntas a mim sobre o que é bom? Ou me chamas de bom? E ele diz, só há um que é bom. Ou seja, essa qualidade da bondade só um possui ela,
E aí diz que é o Pai que está no céu, só Ele é bom. Só que Paulo aplica essa qualidade também na lei de Deus, na instrução de Deus. É santidade, justiça e bondade. Ou seja, qualidades divinas expressadas na lei. Então aqui fica entendido que a lei, ela é uma expressão do caráter de Deus. E agora eu quero ir um pouco mais adiante. Se a lei, pode ser entendida como uma expressão do caráter de Deus, e o homem é dito em Gênesis que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o homem criado no início, aquele chamado no hebraico de Adam Kadmon, ou o homem primordial, aquele Adão no Éden, aquele homem antes da queda, que foi na sua criação feito a semelhança, a imagem e a semelhança de Deus. Nós entendemos com isso que esse homem, não o homem hoje, mas esse homem antes da queda, esse Adam Kadmon, esse homem primordial, ele tinha registrado na sua natureza, no seu código genético, eu posso dizer assim, a imagem de Deus. E se a Torá, ela é uma expressão de Deus, então qual era a semelhança de Deus que o homem carregava nele? A lei de Deus. É como se o homem originalmente fosse por natureza, como alguém que naturalmente, por ser a base do seu funcionamento, ele foi criado à semelhança de Deus. Então esse homem, ele foi criado tendo como base da sua natureza essa lei. Entende? Por isso nós vamos ver Paulo dizendo aqui em Romanos 7, que existe um homem interior que encontra prazer nessa lei. Olha o que diz versículo 22. Versículo 22. Romanos 7, versículo 22. Isso ainda é muito conceitual, eu já vou entrar mais na prática, mas é importante você pegar esse conceito. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Existe uma tradução, eu não sei qual exatamente, diz, segundo o homem interior. Se eu não me engano, isso é dito em algum versículo aqui mais adiante, mas não é na tradução da King James, é em outra tradução, que é o versículo 23. Contudo, vejo outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Existe aqui, é um pouco mais adiante, vamos continuar lendo. Ó. Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, ou esse eu interior, esse homem interior, com a razão, serve a Torá, serve a instrução, a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele está falando de duas leis aqui, eu já vou ver com você mais detalhadamente sobre isso. Mas o que eu quero que você pegue nesses versículos que nós lemos, é que Paulo está dizendo o seguinte: existe em mim, ou seja, o eu interior, a gente poderia chamar o meu espírito, certo? Porque sabemos que Deus criou o homem, Ele formou, na verdade, Ele modelou do pó da terra o corpo do homem, certo? Então,
Deus não modelou do pó da terra o homem. Deus formou do pó da terra o corpo do homem. E uma vez esse corpo formado, Gênesis diz que o Eterno faz o que nesse corpo? Sopra. E quando você vai soprar, você primeiro faz assim, ó. Ou seja, e aí tem algo em você, dentro de você, que quando você sopra, você está pondo, ou seja, é como se Deus estivesse colocando dentro do homem algo que estava dentro de Deus, entendeu? E a palavra no hebraico para o fôlego, que é isso que Deus soprou, o fôlego é Neshama, que algumas vezes é traduzido por alma, outras vezes é traduzido por espírito. Então, o homem que de fato partiu de Deus e não da terra, não foi o corpo, mas o espírito. E é esse espírito que tem como natureza a lei de Deus, entende? Então, qual é a natureza do teu espírito? Naturalmente, por natureza, assim como o teu corpo, por natureza, tem prazer em se alimentar do que vem da terra, porque da terra ele veio, o seu espírito tem prazer de se alimentar de Deus, porque de Deus ele veio. Entendeu ou não? Então, o espírito, que é o que Paulo está dizendo, tem o que? Qual é o sentimento que ele tem em relação à Torá, à lei? Prazer. É o que o teu espírito quer. Então, toda teologia contra a lei é carnal. Porque o espírito, como Paulo diz, tem prazer na lei, tem prazer na Torá, tem prazer na instrução, porque essa é a condição original do homem. Qual é a condição de Adão na sua criação? Alguém que não precisava receber ordens para obedecer, porque já tinha em sua natureza, no seu código genético, a Torá. Sabemos que ele vai desobedecer. Só que lá em Gênesis diz que havia no Éden uma árvore que o homem não poderia comer. Existiam duas árvores, uma que ele poderia e outra que ele não poderia. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. Veja, a árvore do conhecimento a respeito do quê? Do bem e do mal. Mas o bem, ou seja, a lei, o homem já tinha em si, naturalmente. Mas o que ele não tinha em si era o conhecimento do quê? Do mal. O conhecimento do mal estava contido fora do homem, representado por um fruto. Estava fora. A tentação feita contra Eva e Adão é que eles fizessem o que com esse conhecimento do mal que estava fora deles? Colocasse para dentro, comesse. Então entenda o que o texto quer dizer lá em Gênesis. O conhecimento do mal estava fora do homem, mas o homem age por curiosidade naquilo que ele não conhece. E por que isso foi necessário ser feito? Primeiro, porque Deus não quer robôs, amém? Você obedecer a Deus, porque essa é a tua programação, Deus te programou assim, naturalmente, então você vai servi-lo não porque você quer servi-lo, você vai servi-lo porque você não sabe fazer outra coisa além disso. Então foi colocado ali a oportunidade do homem conhecer outra coisa que desagradasse a Deus. Ou seja, foi dado ao homem o que não foi entregue a nenhum outro, o livre arbítrio, que é a oportunidade de desobedecer a Deus. Deus deu essa oportunidade. Você
pode ficar aqui, mas se você não quiser, você não coma, né, do fruto para você ficar aqui, mas se você comer, morrerá. Ou seja, foi dado uma escolha para que o homem exerça o seu livre-arbítrio, amém? Deus não quer robôs que o sirvam. Um cara chegar para a mulher, por exemplo, e dizer assim: você vai me amar, né? Ou dizer a ela: olha, poxa, se você me ama, me espera aqui, eu vou sair, eu vou trabalhar, mas poxa, não foge não. Aí o cara ficar inseguro, aí ele pega uma corrente e amarra a mulher lá na cama, e aí ele chega com a certeza que ela vai estar lá, mas não porque ela o ama, mas porque ele a obriga a amá-lo, né? Então não há amor nisso, há obrigatoriedade, não tem outra opção. Só que Deus deu ao homem outra opção, para fim de que ele exercesse o seu livre-arbítrio. Só que no momento em que ele come desse conhecimento, que ele ingere o conhecimento do mal. Então, de outras formas, irmãos, ao invés de falar que o homem comeu o fruto, você pode dizer que o homem internalizou o conhecimento do mal. É isso que está simbolizado por trás do comer o fruto. Ah, ele comeu o fruto, que pena, comeu. Não é. Ele passou a ter dentro dele uma informação que agora contrariava aquela que ele tinha já por natureza. Então, o que ele tinha em sua natureza era a lei. Quando ele ingere o conhecimento do mal, agora ele começa a lidar com informações, porque o texto diz que os olhos dele se abriram, e ele começou a conhecer, a enxergar, a perceber coisas que agora iriam conflitar com essa Torá que estava nele. E é justamente o que Paulo vai escrever aqui. É disso que Paulo está falando. Olha só, se a gente for ler detalhadamente, ele está falando sobre duas leis. Olha lá no versículo 14. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Então ele não está falando do livro, certo? Essa lei que Paulo está falando em Romanos 7 é o livro da lei? Não, é a lei, é a Torá, é a instrução do Eterno, que é muito anterior ao livro. Aquela lei colocada no homem por natureza. Essa lei é espiritual. Porém, ele diz: eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como? Quem nos vendeu como escravo? Ao pecado. Porque ele diz: eu fui vendido, alguém me vendeu. Adão, amém? Adão fez essa negociação, nos vendeu. Adão nos vendeu. Ou seja, ele diz: há uma lei no nosso espírito, há uma instrução de Deus no nosso espírito. Só que agora existe uma outra informação, um outro conhecimento que eu carrego também por natureza agora. Ninguém precisa ensinar uma criança a bater, a ser egoísta, às vezes a mentir, por aí vai. Ela tem também, né, a gente vê muitas vezes comportamentos de acordo com a lei de Deus, mas existe uma outra lei que agora fica conflitando com a lei de Deus dentro de nós. E aí Paulo vai dizer que essa outra lei é o pecado. Ele está falando de duas leis aqui, vamos ler. Versículo 15: pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto o que detesto, isto me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei, a instrução, a Torá de Deus, ela é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim, porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne,
não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Aí entra o que falamos anteriormente, vamos ler de novo. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus, contudo vejo uma outra lei. Então qual é a lei do pecado que é dita, inclusive aqui em Romanos, depois Paulo vai dizer sobre isso. Ele está falando sobre duas leis aqui. A lei que é registrada no nosso espírito por natureza, mas uma outra lei que agora rege a nossa natureza carnal. E aí ele fala sobre esse conflito, que é o que aconteceu com Adão. Adão não tinha esse conflito, mas quando ele recebe o conhecimento do mal, agora esse conhecimento passa a conflitar com a lei que ele já tinha dentro de si. Então o homem não perdeu o entendimento da lei, mas ele acrescentou a esse entendimento uma outra lei, que agora conflita, entende? Por isso que Paulo diz, meu espírito, eu tenho prazer nessa lei. Existem outros textos que eu quero citar de Salmos, eu só vou citá-los, para a gente conseguir ler mais textos aqui em Romanos. Ele diz, olha, quanto amo a sua Torá, Davi diz em Salmo 119, vou citar alguns versículos do Salmo 119, amo a sua Torá, sua instrução, é a minha meditação em todo dia, odeio os pensamentos vãos, mas amo a sua Torá, abomino e odeio a mentira, mas amo a sua Torá. Então 3 versículos aqui, onde Davi ele passa a dizer isso, eu amo a sua Torá. Agora eu quero que você leia comigo em Eclesiastes, Eclesiastes no capítulo 7. Esse texto de Eclesiastes diz a mesma coisa que Paulo e que eu venho falando aqui. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes, depois de Provérbios, né? Capítulo 7, depois de Provérbios. Eclesiastes 7. Muito forte, esses 2 versículos que eu quero ler aqui de Eclesiastes. Estão todos aí em Eclesiastes ou falta alguém? Acharam? Olha só o versículo 29. Sendo assim, eis a única conclusão que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Então, de novo, o homem foi aquele homem criado, amém? Aquele Adão criado era por natureza justo, mas foi acrescentado nele astúcias, enganos, mentira, essa outra lei. Agora olha o final do livro, capítulo 12,
a conclusão de todo o livro. No versículo 13. Agora, que já se disse tudo, e Eclesiastes vai dizer tudo mesmo, né? Eclesiastes, ele passa por muitos questionamentos, conflitos, muitas coisas. Olha a conclusão de todo o livro. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. De novo, o homem foi criado, ou seja, originalmente o homem foi feito alguém com a capacidade de obedecer o quê? Os mandamentos de Deus. E aqui a gente vê, né, que esse amor, ama reverentemente a Deus. De que forma? Obedece os seus mandamentos, pois para isso fomos criados. Então você percebe que o homem foi criado para obedecer essa lei. Mas aí, qual é então o problema? Então essa lei, essa instrução, essa Torá, que é anterior ao livro, ela remete a Deus e ao homem na sua criação, quando este foi criado de acordo com essa lei, de acordo com essa instrução. Só que aí, repito, o homem recebe o conhecimento dentro de si e agora ele tinha que conflitar. Essa lei, essa Torá que ele carrega, tinha que agora que conflitar com o conhecimento do mal. E a gente vai começar a perceber, de Gênesis, depois da queda do homem, nós vamos ter o nascimento de Abel e Caim. Nós percebemos ali em Abel e Caim, Abel como alguém que ainda tinha o conhecimento dessa lei. Por outro lado, Caim, alguém que agora estava rejeitando essa lei. Porque Deus vai dizer a Caim, o pecado, ou seja, a transgressão a essa lei que está em você, está querendo te dominar. Você tem que dominá-lo. E aí Caim não domina esse pecado, é por ele dominado e mata Abel. E aí nós vamos começar a perceber duas linhagens que vão discorrer a partir de Gênesis. A gente falou isso no estudo sobre a semente da serpente e a semente da mulher. Uma linhagem que vai partir de Caim e uma linhagem que vai partir de Sete, que foi o substituto de Abel. Alguns acreditam que de Gênesis 3, onde é registrado a queda do homem, a Gênesis 6, onde é registrado o ápice da maldade humana, essa maldade ela foi crescendo. Ou seja, quando o homem sai do Éden, ele não esqueceu a lei, ele ainda carregava essa lei. Só que o conhecimento do mal, na medida em que os anos e as gerações foram se passando, se tornou maior do que o conhecimento da lei. E aí nós chegamos no ápice do que eu quero citar, de Gênesis 6:5, que diz que o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido, percebe? Ou seja, foi uma perversidade progressiva. Quando o homem sai do Éden, ele não estava por completo perverso, porque ele ainda carregava a lei de Deus, embora conflitando com o conhecimento do mal. Só que essa lei foi se perdendo no homem, percebe? Quando chega em Gênesis 6, ninguém mais tinha qualquer lembrança dessa lei que o homem trouxe com ele do Éden, a não ser Noé. Noé foi o único justo encontrado naquele contexto. Ou seja, se lá em Gênesis 6 nós vemos Abel, Sete, Enos, alguns homens que mantinham ainda o conhecimento dessa lei, em Gênesis 6, essa lei já havia se tornado por completo desconhecida.
E aí a perversidade se tornou tamanha a ponto de Deus dizer lá em Gênesis 6 que ele ia destruir toda a humanidade. Ele diz assim, que havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Ou seja, essa lei foi se perdendo. Por isso Paulo vai dizer lá em Gálatas, eu quero que você leia comigo em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas, no capítulo 3, versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada. Ou seja, quando ele diz que a lei foi acrescentada, é porque ele está dizendo que em algum momento a lei veio ao homem, a lei passou a existir. Então de que lei ele está falando? Da lei espiritual ou da lei escrita? A lei escrita. Porque a Torá, a instrução de Deus, já existia muito antes da lei escrita ter sido entregue. Agora ele está falando dessa lei que foi acrescentada. Ou seja, dessa lei que teve que ser dada por escrito. Veja, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada, ou seja, a lei por meio de anjos, pela mão de um mediador que foi Moisés. Então ele está falando de qual lei que foi acrescentada? A lei escrita, dada a Moisés. Por que então Deus teve que dar uma lei por escrito, se essa lei nós entendemos que já existia antes? Porque por causa Paulo vai responder, das transgressões. Ou seja, ninguém mais conhecia a lei, ninguém tinha noção. O único padrão que passou a ter, que a humanidade passou a ter, foi o mal. O único conhecimento que se tinha de maneira generalizada era o conhecimento do mal. Então, nesse sentido, o mal não era mal. Por quê? Não tinha um padrão para dizer o que era certo e o que era errado, você entende? Porque eu só posso reconhecer uma coisa errada como errada se tiver outra coisa que diz o que é certo. Se não tinha, se o homem havia perdido por completo a consciência, porque vimos aqui em Gênesis que a perversidade foi progredindo, então o que Deus teve que fazer? Dar a lei por escrito. Ou seja, essa lei que foi dada por escrito é para lembrar o homem que existe uma lei que define qual é a vontade de Deus. Por isso ela teve que ser acrescentada, porque o conhecimento dessa lei havia se perdido. Por isso que lá em Romanos 7, na verdade a gente pode até voltar, vamos voltar em Romanos, que Paulo vai dizer isso também em Romanos, né? Ainda em Romanos, vamos voltar lá para Romanos no capítulo 7 mesmo. Então por que Deus deu a lei por escrito? Porque ninguém mais conhecia essa lei. O homem havia perdido esse conhecimento. E aí Deus então dá esse conhecimento por escrito. Só que aí está o problema, que essa lei que antes estava dentro do homem, agora dada em pedras, estaria onde? Fora. Inverteu, né? Antes o homem tinha a lei dentro e o conhecimento do mal fora dele. Aí chegou num ponto em que a única coisa que tinha no homem era o conhecimento do mal, e agora a lei estava fora. E o que Jesus vem fazer, meus irmãos? Ele vem inverter de novo. Ele vem restaurar o projeto inicial, que é escrever de novo a lei aonde? Dentro de nós. Você percebe que o propósito não mudou. O propósito de Gênesis continua o mesmo e ele vai se cumprir. Amém? Olha só. Romanos 7, Paulo vai dizer isso a respeito dessa lei escrita. Portanto,
que concluiremos? Eu falei o versículo? Versículo 7. Versículo 7. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? Qual é a resposta? De forma alguma. Pelo contrário, a lei é santa. Aí ele vai dizer, de fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito não. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Já era pecado. A cobiça é pecado, o homem conhecendo esse mandamento ou não. Só que o homem não tinha consciência de que isso era pecado. Então o homem tinha por regra o pecado. Só que para ele era natural, se tornou natural. E aí precisou de uma lei escrita para lembrar o homem o que era pecado. Por isso Paulo vai discorrer por vários textos em Romanos de que a lei é para dar ao homem a consciência do pecado. Olha só no capítulo 3, na verdade vamos para o 5, o 5, versículo 13. Olha só, olha como Paulo vai falar isso. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe. Não é levado em conta por quem? Pelo próprio homem. O homem não leva em conta que o que ele faz é pecado, porque ele nem sabe que é pecado. Mas já era pecado, que é o que Paulo está dizendo. Antes da lei ser escrita, tudo que ela define como pecado já era pecado. Só que o homem não sabia, ou seja, o homem perdeu o conhecimento da lei que ele tinha dentro de si. Então foi necessário uma lei escrita para que ele se lembrasse disso. Eu poderia ler mais textos sobre isso, mas esses eu acredito que já são suficientes. Existe um outro texto que eu quero citar, só vou ler para você. Salmo 119, 105, você sabe o texto, diz: a sua palavra, referindo-se à Torá, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia ao meu caminho. Ou seja, a Torá, ela lança luz principalmente naquilo que é pecado, certo? Então ela lança luz no que está errado, para que o homem se torne consciente disso. Então, uma pessoa que ela não tem a lei, é como alguém que está num quarto escuro. Existem obstáculos ali, existem tropeços ali, que provavelmente ela vai tacar o pé neles, bater o pé, vai cair, vai se dar mal, porque ela não consegue ver os tropeços que estão ali. Agora, quando a gente estuda a lei, é como acender uma luz nesse quarto. Os obstáculos vão continuar lá, porque a lei não tira o pecado. Mas agora o homem sabe vê-los, sabe enxergá-los, sabe reconhecê-los. Agora eu quero que você entenda uma coisa, com base nisso tudo que eu falei, que é o sentido dessa aula de hoje. Considerando que a lei foi dada num tempo em que as pessoas haviam perdido por completo o conhecimento dessa lei, e que o único conhecimento que se tinha era o conhecimento do mal, então imagine como era o nível dessas pessoas quando essa lei foi dada. Era um nível bárbaro. O nível moral das pessoas que receberam a lei por escrito naquele tempo era um nível de extrema imoralidade, idolatria, corrupção extrema. Então, o que Deus vai fazer através da lei dada por escrito? Ele vai regulamentar os comportamentos desse povo, onde entra o tema que eu quero tratar com vocês principalmente, que é mandamentos que Deus prescreveu para uma humanidade que estava numa total obscuridade, não tinha nenhum conhecimento a respeito dessa lei. Mandamentos que não são aplicáveis hoje.
mas que foram necessários para o tempo em que a lei foi dada, porque o tempo em que ela foi dada, nenhum ser humano tinha conhecimento daquilo que era pecado. Ou seja, quando a gente vai falar sobre lei e mandamento, a gente vai começar a ver alguns mandamentos um pouco estranhos a nós. E aí a gente fica na dúvida, não tem como eu obedecer isso, então quer dizer que a lei passou, a lei acabou. Ou se eu digo que a lei não acabou como Jesus ensinou, eu não vim destruir a lei, fica então a dúvida, será que eu tenho que cumprir toda a lei? E aí eu vou ver com você hoje que é impossível cumprir todos os mandamentos prescritos na lei. Por quê? Porque existem dois tipos de mandamentos na lei. Existem mandamentos temporários que dependem de certos requisitos e que estão relacionados a um contexto de época, e existem mandamentos eternos que não dependem de um contexto histórico e nem de alguns requisitos. Eu quero passar por alguns mandamentos a respeito do que seria mandamentos temporários. Lá em Levítico capítulo 15, vamos agora para a Torá, vamos agora para a lei. Você está aí ainda, gente? Aguenta aí? Vamos lá então. Então vamos para Levítico. Então quando a gente Então veja, quando a gente entendeu então, beleza, a lei ela é eterna, a lei é a instrução de Deus, a lei é anterior aos mandamentos que foram prescritos por escrito, e Deus então teve que entregar essa lei por escrito para regulamentar uma humanidade que estava totalmente perdida e só o único conhecimento que tinham era o conhecimento do mal. Então muitos mandamentos prescritos na lei por escrito visam regulamentar aquele povo daquela época, naquele contexto. Exemplo, nós vamos ter aqui em Levítico capítulo 15, a lei relacionada ao período de Nidá, que é o período menstrual da mulher. Olha essa lei dada aqui na Torá. A Torá vai falar sobre isso. No versículo 19. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dessa mulher deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar em um móvel, qualquer que seja, onde ela tiver se assentado, deverá levar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, aquele que a tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com uma mulher durante esse período menstrual ficará impuro 7 dias. E qualquer cama em que ele se deitar igualmente se tornará impura. Então, você percebe que a Torá está falando sobre isso aqui. Beleza, se a Torá não foi abolida e ela tem que ser cumprida, como é que se aplica isso aqui? E aí onde entra a nossa compreensão dos mandamentos que são temporários e que visava regulamentar coisas naquele contexto. Eu quero te lembrar que quando Deus deu a Torá, o povo que ouviu isso estava no deserto, um lugar que não tinha água e as condições higiênicas eram muito precárias. E hoje nós sabemos pela ciência que existem doenças transmitidas pelo contato com sangue, certo? Não é assim? Então, vamos supor, uma pessoa cortou o braço e ela tem algum tipo de doença transmissível, aquilo pode ser transmitido através do sangue. Então o risco higiênico que o povo corria nesse período era muito grande no lugar em que eles estavam, pelo tempo em que eles viviam. Então, naquele tempo, a mulher tinha que sair de casa.
Imagina. Aí você fala para tua mulher, ó, vai dormir na pracinha. Como é que vai praticar isso hoje? Está na Torá, está escrito. E aí? Não tem, ou segue tudo ou não segue nada. Ou obedece ou não. Não. A gente tem que saber, estudar os mandamentos. Isso é um mandamento temporário. Porque hoje as condições são outras, relacionado ao cuidado que a mulher hoje tem condições de ter nesse tempo. Existem outras ainda, mas sim, que se for praticar hoje é absurda. Olha só no capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 'Olha, olha que incrível isso. Versículo 39. Se você está na King James, você vai ter um título aí. Qual é o título? Leis a favor dos... A Torá permite escravidão. Não tem que seguir Torá? Se tem que seguir Torá, então vamos tentar fazer escravidão. Está escrito, né? Como é que fica? Olha só, se teu irmão tornar-se pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo, será para ti como um assalariado ou hóspede. Versículo 25, ou capítulo 25, versículo 39. Será para ti como um assalariado ou hóspede e trabalhará contigo até o ano de jubileu. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos, e voltará a seu clã e à propriedade de seus pais. Na verdade, eles são meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito, e não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás com tirania, mas terás o temor do teu Deus. Os servos e as servas que tiverdes deverão vir das nações. Agora, meus irmãos, presta atenção. Até o versículo 43, ele está falando sobre israelitas. Eu sou israelita. E aí um israelita me deve, não tem como me pagar? Deus está falando, não faça dele teu escravo. Mas ele pode pagar com serviço. Então você vai tê-lo como funcionário. E você ainda vai ter que dar um salário para ele. Ou seja, é algo que Deus está prescrevendo em benefício. Só que agora ele vai falar de escravidão. Porque ele vai dizer assim, os servos e as servas que tiverdes, agora ele está falando de escravo, deverão vir da onde? Das nações. Agora ele não está falando dos israelitas. Ele está falando de pessoas que seriam servas, que seriam escravas. Deveriam ser das nações, que vos circuncidam. Delas podereis adquirir escravos, servos e servas. A lei permite escravidão. Na verdade é o contrário. A Torá prescreve leis de escravidão porque existia já a escravidão. Ou seja, não existia escravidão porque a lei permitia. A lei só visou regulamentar algo que já era praticado. Ou seja, entendeu? Por que na Torá existem leis de escravatura? Porque era o contexto em que as pessoas viviam. Perderam por completo o conhecimento do amor ao outro. Exatamente. Perdeu por completo. Exato. Os escravos poderiam ser explorados, mortos. Fazia-se o que quisesse com o escravo. Porque não tinha lei. Só que como é que Deus vai mudar um povo que não tinha nenhum conhecimento assim? Não pode ter mais escravidão. Não adiantaria. A lei teve que regulamentar coisas que existiam naquela época. Com qual finalidade? Você acha que Deus quer a escravidão? Deus nos livre, claro que não. Mas Deus vai prescrever na Torá leis relacionadas à escravidão para proteger
proteger o escravo, para guardar o escravo, até chegar num ponto em que a humanidade evoluísse numa consciência em que a escravidão não fosse mais permitida, que é o contexto em que vivemos hoje. Exato. Às vezes a gente diz assim: hoje os dias estão piores. Não, irmão, naquele tempo era pior. Se você fala que os dias hoje são ruins, é porque você não viveu naquela época. Primeiro, porque por sermos gentios, a gente podia ser vendido como escravo. E ainda os homens tinham que ser circuncidados ainda. Só que isso, veja que a lei, ela vai proteger os escravos de tal forma que a Torá vai falar de casos de escravos que, quando chegava o dia deles serem livres da sua escravatura, eles não queriam. Eles queriam ficar com o seu senhor. Porque o que a Torá fez? Ela regulamentou, ela regrou coisas que existiam para um povo que tinha a lei, que é o que Deus vai fazer. Tanto que existe uma coisa muito interessante no capítulo 19, versículo 34, olha só. Capítulo 19, no versículo 34. O forasteiro que mora convosco será para vós como um compatriota, e vós o amareis como a vós mesmos, pois fostes igualmente estrangeiro na terra do Egito. Então a gente leu lá no capítulo 25 que um estrangeiro, um gentio, poderia ser feito escravo. Só que essa mesma lei diz que o israelita tinha que se relacionar como com esse estrangeiro? Amá-lo como a si mesmo. Então a Torá, ela vai regulamentar a relação entre o escravo e o seu senhor. Agora, se a gente for pela letra fria da Torá, a gente pode dizer: a lei permite escravidão. Não, ela não permite, ela regulamentou algo que existia naquele contexto, naquela época. Então você percebe. Oi? Para favorecer os próprios escravos. Então veja que é o amor de Deus se manifestando. Agora você percebe que quando a gente diz que a lei é eterna, a gente não está falando dos mandamentos que são eternos. Porque existem mandamentos eternos, nós veremos eles depois, mas existem mandamentos que não são eternos. De outra forma, então, a gente tem que permitir a escravidão. Deus nos livre disso. Outra coisa, a Torá permite a poligamia. O cara que, não, tem que seguir Torá, tem que obedecer tudo. Então a mulher não pode reclamar se o cara chegar com outra. A Torá vai prescrever isso. Olha lá em Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio, está na Torá, está aqui, está escrito. Deuteronômio 21. Olha só. Quando saíres à guerra, não falei o versículo de novo, né? Versículo 10. Quando saíres à guerra contra os seus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu, entre os presos, ver uma mulher formosa à vista, e a desejar por esposa, então a trarás para a sua ela rapará a cabeça, cortará suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, se hospedará na sua casa. Durante um mês completo, ela poderá prantear e lamentar seu pai e sua mãe. Depois desse período de luto, tu poderás chegar-se a ela e oficialmente desposá-la, e ela será tua mulher. Contudo, com o passar do tempo, se não te sentires feliz com ela, tu a deixarás partir em liberdade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, tampouco a tratarás como escrava, pois a tens humilhado, forçando-a a viver matrimonialmente contigo. Agora o 15. Se um homem tiver quantas mulheres? 2 mulheres, e preferir uma delas.
Aí agora ele vai falar sobre os filhos que ele vai ter com essas mulheres, ele vai falar agora sobre outras leis. Mas aqui do versículo 10 ao 14, ele diz que o homem podia ir para a guerra, e se ele achasse uma mulher bonita, ele podia levá-la para onde? Para casa. Mas se ele já tivesse mulher? Teria duas. Aí você imagina, o cara foi para a guerra, aí chega em casa com uma mulher. Ó, mulher, achei aqui uma outra, tá? Então vai ser minha esposa, vai ter que aceitar ela ficar aqui comigo. Está na Torá, está escrito. Agora, por que que isso é? Você acha que essa é a vontade de Deus? O homem ter duas mulheres? Evidente que não, porque é dito lá em Gênesis que Deus criou Adão e quantas mulheres para ele? Uma. E Jesus vai reiterar isso quando for perguntar a ele sobre o divórcio, dizendo que Deus criou o homem e uma mulher para que ambos sejam uma só carne. Esse é o princípio de Deus, o homem ter uma mulher. Só que a humanidade naquele contexto já estava habituada a isso, então não dava para mudar de imediato, tinha que ter leis para que regulamentasse isso. Diz, não, dá um dinheiro para ela, manda ela em liberdade, não a trate como escrava, e por aí vai. Só que, naquele contexto, era o contexto da época, isso não pode ser aplicado hoje. Por isso Jesus vai dizer sobre o divórcio, ele vai dizer assim que a Torá prescreve uma permissão ao divórcio, não porque Deus quer, mas por causa da dureza dos seus corações. Então você percebe que tem mandamentos que não é da lei, originalmente, inicialmente, mas são mandamentos que visavam e visam regulamentar práticas relacionadas a um contexto, como essa que eu acabei de citar para você. Existe uma outra ainda pior, meus irmãos. Você sabia que a Torá permitia o cara se casar com uma mulher com quem que por acaso ele tem estuprado? Olha só, Deuteronômio 22, versículo 28. E a Torá regulamentava isso. 28. Se um homem se encontrar com uma moça virgem, sem compromisso de casamento, e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá de casar-se com a moça, uma vez que abusou dela. Esse homem não poderá repudiá-la durante toda a sua vida. Ou seja, o cara quer ficar com a menina não quer ficar com ele a violenta e agora ela estaria obrigada a casar com ele. É verdade. É verdade. Mas você veja que era um contexto que a humanidade era muito imoral, meus irmãos. Agora, existe um detalhe aqui também. Porque se você ler um pouco antes, a Torá vai falar sobre dois casos que aconteciam de mulheres sendo violentadas. O caso da mulher que gritava por socorro e o caso da mulher que não gritava. E ele vai dizer que a mulher que não gritava é porque ela queria. Entende? Então pode ser que nesse caso se aplique a isso. Ou seja, alguém que se relacionou sexualmente e agora então vai ter que casar. Ah, mas não quero, tem que casar. Está na lei. Mas como é que se aplica isso? Imagina, a mulher foi violentada, minha filha, a Torá falou que você tem que casar. É claro que isso aqui é algo relacionado a uma humanidade com um padrão moral muito baixo e que não via problema nisso. Por isso a Torá regulamenta essas coisas. Agora, um outro caso, também grave. Capítulo 21, ainda, né? Só voltar aí, lá no versículo 18. Se alguém tiver um filho rebelde, costumaz, indócil, que não aprende a obedecer o pai e a mãe, não dá ouvidos aos bons conselhos, mesmo quando corrigem e disciplinam, o pai e a mãe o conduzirão até os anciãos e líderes de sua comunidade à porta da cidade e denunciarão à autoridade da cidade: esse nosso filho é por demais teimoso e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive embriagado. Então, diante desse depoimento, todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Assim, portanto, eliminarás o mal do meio do teu povo. Todo Israel ficará sabendo do que ocorreu e ficará temeroso. Então, meu caro, está na lei.
pode descer a lenha. Taca a pedra. E aí, João? Como é que está aí a tua situação? Você percebe ou não, gente? Poxa, você acha que isso aqui está na Torá, está escrito? Mas, irmãos, como uma mãe levaria seu filho aos anciãos para matá-lo? É porque o povo naquele contexto era muito baixo, a ponto da Torá de Deus saber que pessoas fariam isso, levariam o filho para isso, para morrer. Hoje nenhuma mãe faria uma coisa dessa, porque existem casos e casos de pessoas que são, moralmente falando, muito ignorantes. Então você percebe que o contexto da humanidade nesse tempo era muito baixo. Por isso que a Torá tem que ser obedecida? Tem, mas tem que obedecer tudo? Não, você tem que saber quais mandamentos são eternos e quais mandamentos são temporários. Existe um texto de Paulo, eu só vou citá-lo para a gente já estar dando horário, que ele vai dizer que a lei ela foi dada não para o justo, isso está lá em 1 Timóteo capítulo 1, a lei foi dada para o assassino, a lei foi dada por idólatra, a lei foi dada para o mentiroso, ou seja, o justo não precisa que uma lei escrita para dizer a ele o que não tem que fazer, porque ele é justo, ele tem consciência. Mas por que a lei teve que ser dada por escrito? Por causa dos assassinos, por causa dos mentirosos, por causa dos idólatras, ou seja, para regulamentar e proibir essas coisas. Existe um exemplo que eu quero citar para você, de mandamentos que o próprio Deus vai atualizar. O próprio Deus, ele vai mudar um mandamento na lei, ele vai acrescentar uma emenda, né? Olha lá em Números capítulo 27, está antes, Números 27, posso passar 10 minutos, gente? Posso passar 10 minutos? Números 27. Diz assim, eu vou só citar para a gente não tomar todo o tempo aqui, mas lá em que acontece? Em Deuteronômio, a Torá vai prescrever que a herança tinha que ser dada ao filho homem. E o que vai acontecer aqui em Números 27? Uma pessoa morreu e não deixou filho homem, só tinha mulheres. E aí a lei dizia que então tinha que ser dada a herança para um parente próximo. E o que as filhas desse homem vão fazer? Vão reclamar com Moisés. Vão falar, Moisés, não é justo. Olha só, se a gente for ler aqui, no versículo 3, nosso pai morreu no deserto, não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos, ou seja, sem ter filhos homens. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai do seu clã, visto que ele não teve filhos? Dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante. Você veja que Moisés não foi ignorante em dizer, não, está na lei aqui, desculpa se você não gosta. Não, ele vai, poxa, realmente, não parece justo. E aí você veja, um outro contexto surgiu aqui. Então o que vai precisar para esse contexto? Um mandamento, para regulamentar. Olha só, o Senhor respondeu a Moisés, as filhas de Zelofeade falaram corretamente, ou seja, elas estão certas. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos do seu pai. Lhes transmitirás a herança do pai. Determinará então aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitirei sua herança à sua filha. Você percebe que agora, como surgiu um novo contexto, então surge um novo mandamento, ia falar nova lei, não, a lei é eterna, a instrução é eterna, mas surge um novo mandamento relacionado a esse contexto. Então você percebe que existem mandamentos que estão relacionados a um contexto, e que na ausência desse contexto, esse mandamento não precisa ser praticado, entende? Um outro exemplo, por que isso é importante você saber, meus irmãos? Agora aqui eu quero que você pegue, eu vou até ler isso aqui que eu escrevi,
que diz assim: o princípio é maior que a regra. Presta atenção. A regra, o mandamento, visa a aplicação do princípio da Torá. Um exemplo: a regra de parar antes da faixa de pedestre. É uma regra. Visa a aplicação do respeito ao outro. Então, qual é o princípio por trás dessa regra? O respeito, certo? Então, cria-se uma regra para aplicar um princípio. Só que o que é maior, a regra ou o princípio? O princípio. O princípio é maior. Então, veja só. Agora eu quero citar um exemplo para você. Existe um mandamento de não mentir, certo? Isso é uma regra. Só que eu faço uma pergunta para você. Se você tiver, então, o princípio de não mentir é não lesar o outro, né? Porque o falso testemunho está lá, visa não lesar o outro, respeito ao outro, é uma regra. Agora, se você estivesse vivendo nos dias da Segunda Guerra Mundial e você escondeu na sua casa uma família de judeus, com bebê, criança, e aí batem na sua porta um soldado da SS lá, nazista, te perguntando se tem judeus na sua casa, e você sabe que se você disser a verdade, eles vão morrer de maneira cruel. E aí? Você diria que tem judeus na sua casa ou você mentiria dizendo não? Aí onde entra, o que é maior, o princípio ou a regra? Sabe qual é o maior princípio da lei? O amor e a preservação da vida. A preservação da vida. Então existem mandamentos que podem ser quebrados se esses mandamentos porem em risco uma vida. Exemplo: Jesus sabia que os discípulos estavam com fome e a vida deles ali dependia de quebrar o mandamento de não trabalhar no sábado. Ele quebrou o mandamento. Ele anulou o mandamento? Não. Surgiu um contexto em que se foi necessário aplicar um princípio. E para aplicar esse princípio, foi necessário quebrar uma regra. Então, a gente tem que saber o princípio. Um exemplo, tem um exemplo desse na Torá, de Raabe. Os espias, ela esconde os espias, e aí passa um soldado perguntando se ela tinha visto os espias. Ela até inventa uma coisa, acho que eles foram para aquele lado ali, e aí manda o cara para um lado totalmente aleatório, e ela não vai ser condenada por aquilo, e tampouco vai ser considerado que ela cometeu um pecado. Exato, Abraão diante de Faraó para preservar a vida dele e a vida de Sara, né? Ele também mente. Ele também. Isaac também. Aí vocês já estão lembrando outros exemplos. Ufa, então eu posso mentir por qualquer motivo? Não. É o que eu estou querendo que você entenda, irmãos. Existe contexto. A gente não pode falar, e esse é o problema da igreja. Por que a igreja ela tem um certo preconceito com a lei? Porque ela quer aplicar a lei fora de contexto, né? Então, por exemplo, lá no Novo Testamento, em Atos 15, a lei fala que tem que circuncidar, mas surgiu um outro contexto, que eram gentios que estavam chegando e não conheciam nada. Então, aplicou-se outro mandamento, foi diferente, percebe? Então, eu preciso entender que existem mandamentos que não são praticados hoje, porque o contexto em que estamos hoje é outro contexto do qual vivia o povo de Israel no momento em que Deus deu a eles esses mandamentos. Deu para entender esse princípio, irmãos? Então, como saber se o mandamento é temporário ou se ele é eterno? Eu preciso saber se o cumprimento desse mandamento depende de um contexto. E na ausência desse contexto, então, eu não preciso praticá-lo. Outro exemplo,
Por que não se faz mais sacrifício? Não se pode mais dizer para fazer sacrifício. Qualquer pastor que diga, faz sacrifício de oferta para Deus. Por que não se pode mais fazer sacrifício de oferta para Deus? Por que não se aplica mais esse mandamento de sacrifício de oferta? Porque o contexto é outro. O único lugar onde se poderia fazer sacrifício para Deus era em Jerusalém, no templo e no altar que estava lá. Então, não tem templo, não tem altar, não se faz mais sacrifício. E outra aplicação do porquê não se faz mais sacrifício é que um único sacrifício já valeu por todos os demais sacrifícios. Então, não se fala mais sobre sacrifício. Entende? Então, muda-se o contexto, as leis que dependiam daquele contexto não devem mais ser aplicadas e cobradas. Entenderam? E aí nós vamos, na próxima aula, ver alguns mandamentos eternos, começando pelos 10 mandamentos. E depois a gente vai discorrer por muitos outros mandamentos que sim, não dependem de contexto histórico, de contexto territorial, religioso, não. São mandamentos eternos. Mas esses que eu citei para você são mandamentos temporários. Agora, um outro que eu quero citar rapidinho para a gente terminar, é os mandamentos que determinam a morte do que peca. A Torá fala muitas vezes que a pessoa que pecar, dependendo do pecado, ela tinha que ser morta. Ah, você quer cumprir lei, então você quer dizer que tem que apedrejar quem peca? Não, porque isso não é mais aplicado hoje. Porque isso era aplicado num estado teocrático. O que é isso? Num povo, numa cidade, onde a lei que regia aquele povo e aquela cidade era a Torá. Nós não vivemos numa cidade que as leis que regem ela é a Torá. Então não se aplica as leis de punição encontradas na Torá. Mas tem um porém. Apocalipse diz que quando Jesus retornar e a lei de Deus se tornar regra em toda a terra, aqueles que tiverem cometido pecados dignos de morte serão condenados. No nosso contexto hoje não se aplica, mas quando Jesus voltar, vai se aplicar. Apocalipse vai dizer, eu encerro dizendo isso: os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, todos os pecados puníveis por morte, quando Jesus retornar e a lei de Deus se tornar regra em toda a terra, esses serão mortos. Aí a segunda morte, que é pior ainda. Então morre hoje? Não, hoje não morre porque não estamos num contexto em que leis de morte são aplicadas. O que você tem a oportunidade hoje é de se arrepender para que a morte não venha sobre a tua vida. Isso aqui no caso de não houver arrependimento. Amém? Fique de pé no seu lugar.